Fogo! Fogo! Mais uma vez, fogo! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que bom estar aqui com vocês, queridos. Muito feliz por estar aqui na nossa casa, como diz o Reves, né? A casa é sua. Que bênção estar aqui mais uma vez com vocês, em nome de Jesus. Saudade aí. Fazia uns 2 anos que eu não via vocês aqui de cima, aqui, ó. Mas bênção por estar com vocês. Muitos eu conheci de máscaras, outros não. Um povo novo, que glória, mas é bênção. A célula Shalom está ali, firme e forte. Bênção pura, queridos, glória a Deus. Deus é maravilhoso e nós estamos aqui nesta noite para aprender um pouco do Senhor, daquilo que Ele tem para nós, daquilo que Ele quer de nós. Amados, o Espírito Santo tem falado alguma coisa no meu coração, se eu não estiver equivocado, desde terça-feira, sobre regar a semente que você já plantou. Não é isso que eu vou pregar, não. Por que eu estou falando isso? Quando eu entrei ali, que eu estava adorando a Deus, de repente eu vi como se fosse uma lavoura que passa e planta, e eu vi que começou agora a brotar algumas coisas, e quando eu estava olhando que começou a brotar, o Espírito Santo falou comigo. Tem algumas pessoas aqui que lançaram semente muito tempo atrás. No decorrer do tempo desanimaram, pararam de regar essa semente. E o Espírito Santo, Ele está dizendo que talvez você até reclamou por hoje, ou a semana passada, puxa, a coisa não vai, a coisa não flui, a coisa não acontece. E você lançou a semente. Lançou essa semente em oração, lançou essa semente em jejum, lançou essa semente em palavra, em oferta, e você falou, mas não vai, não vai. Muito tempo atrás você já havia parado de regar, e essa semente então estava num solo duro, não tinha como nascer. Mas hoje eu vi sementes nascendo e não falhava uma, estava nascendo. E o Espírito Santo, Ele disse aquilo que Ele falou para mim lá atrás, na terça-feira: é tempo de regar. E algumas pessoas começaram a regar essa semente no dia de hoje. Semente que vocês plantaram muito tempo atrás, está germinando hoje, em nome de Jesus. Eu pude ver que essas sementes estão germinando. A terra está molhada. Só que não pare de cuidar. Não pare, em nome de Jesus. Amém? Então, se essa palavra foi para o teu coração, guarda ela e trabalhe nela em nome de Jesus. Amém? Meus amados, abre a Bíblia no Salmo 90, o verso 16. O Salmo 90, 17 é um texto que eu declaro ele todos os dias. E talvez vocês não se lembram, um dia de Santa Ceia aqui, deve ter mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, o pastor Fabrício falou: façam desse texto um texto para a vida de vocês. Então o Salmo 90, 17, eu declaro ele todos os dias sobre a minha vida e sobre a minha família, parafraseando ele. Eu sempre digo assim: está sobre mim a graça do Senhor. E porque a graça do Senhor está sobre mim, todas as obras das minhas mãos já estão consolidadas. E aí eu fui olhar a Bíblia e comecei a olhar, e eu não tinha lido o verso 16. Eu ficava declarando 17, 90, 17, eu não tinha lido 16. E aí, quando conversando com o pastor, eu comecei a ler, e aí eu li o verso 16, e o Espírito Santo, então, ele me trouxe uma palavra completa para eu ministrar aqui hoje, em nome de Jesus. Então o Salmo 90, 16 diz assim, na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz assim: aos teus servos aparecem as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. A sua versão é desse jeito, dessa forma? Tem uma outra versão que diz assim: aparece as tuas obras aos teus servos, e a tua glória sobre os teus filhos.
E nós estamos aqui num congresso de avivamento, fogo. Queridos, porém, tem algo muito interessante para nós entendermos. Nós precisamos sim servir a Deus. Nós precisamos sim ser servos do Senhor. Só que aos servos aparecem somente as obras. Quando eu declaro que eu sou servo do Senhor, então vai aparecer para mim obras, trabalho para eu fazer para o Senhor. Sou servo, então eu tenho que trabalhar. Só que quando nós estamos falando de glória, a glória do Senhor, o mover do Senhor, a Shekinah do Senhor, essa dimensão onde nós podemos aproveitar um pouco mais da presença do Pai, ela só aparece, segundo a palavra, aos filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Então, se você é filho de Deus, hoje você vai ver a glória do Senhor em nome de Jesus, amém? Porém, meu amado, nós primeiro vamos examinar se realmente nós somos filhos de Deus. É o que nós precisamos entender, é se nós somos filhos de Deus, porque muitas vezes, amado, nós declaramos em uma canção que somos filhos de Deus, só que nós não sabemos na essência de que somos filhos de Deus, e também não sabemos o que nós precisamos fazer para de fato sermos filhos de Deus. E nesta noite nós vamos primeiro saber se somos filhos, e depois nós vamos ver a glória do Senhor. Abre a Bíblia em João 1, no verso 12. Eu me lembro do apóstolo Fernando Guilherme, um dia foi perguntado: o senhor vai precisar de slide? Ele respondeu: eu vou pregar na unção. Lógico que com slide também tem unção, viu, queridos? Mas era uma expressão dele que ele ia pregar na revelação da palavra. E eu quero hoje falar na unção da revelação da palavra em nome de Jesus, amém? Então, João 1, no verso 12 diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes. Alguma das versões aí que você está lendo fala direito. Direito, fala direito. Na minha versão fala poder, mas tem algumas versões que fala direito. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Meus amados, quando a palavra de Deus está falando em crer, está falando em obedecer. Quando fala de obedecer, crer no nome do seu Filho, no nome de Jesus, que aqui está falando de Jesus, o apóstolo João, ele estava dando uma explanação falando do verbo. Então ele falando do verbo, ele fala: todo aquele que crer no nome, ou seja, todo aquele que obedece o nome de Jesus, tem o direito de ser filho de Deus. Amados, mas você já parou para prestar atenção que a palavra diz que todos quantos os receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus? Você já prestou atenção que quando nós vamos fazer um apelo, muitas vezes nós falamos: venha, se você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você é filho de Deus? Queridos, essa oração, de fato, é para nós nos tornarmos filhos. Porém, é o princípio, é o direito adquirido para que eu e você nos tornemos filhos de Deus. Agora, falando de direito, o direito acadêmico, o direito fala assim: o direito não protege a quem dorme. E nós sabemos que existe um sono espiritual na vida de algumas pessoas. Só que o direito, ele não protege aquele que dorme. E agora, falando do direito acadêmico, eu anotei essa palavra aqui para eu não errar. Eles falam do direito potestativo. Acertei? Ou é potestativo? O direito potestativo é um direito que você não perde, você adquiriu esse direito, porém você tem que cumprir alguns princípios para que você acesse esse direito. Exemplo: todas as pessoas, todos os cidadãos, eles têm direito ao Bolsa Família. Todos. Porém, tem que se encaixar naquilo que o Bolsa Família pede. Ou seja, se você tem um salário X, você não encaixa, então você está fora. Mas todos têm o direito, mas tem que encaixar dentro daquilo. Todos nós que
recebemos Jesus como Senhor e Salvador, então nós temos o direito de nos tornarmos filhos. Lembra-se que nós estamos falando que a glória, ela aparece aos filhos. Então por que todo mundo não nada nessa glória? Por que todos que estão na igreja não nada nessa glória? Primeiro, porque o direito não protege quem dorme. Nós precisamos estar acordados, despertos. Por isso que Isaías fala, desperta. Por quê? Se você dorme, você perde o direito de ser filho. Desperta. Amados, e tem um professor de direito também, que ele dá uma seguinte analogia falando sobre o direito potestativo, que esse direito acadêmico. Ele diz que é como se nós tivéssemos uma macieira cheia de maçã, mas para que eu pudesse pegar essas maçãs, eu precisasse de uma escada. A macieira é minha, e eu tenho direito de pegar essa maçã, esse fruto, porém eu preciso de uma escada para acessar esse direito. Então, enquanto eu não tenho uma escada, eu não acesso a fruta ou fruto, mas eu tenho direito. E nós temos, queridos, direito a tanta coisa que já foi liberada na região celestial em Cristo Jesus, só que nós precisamos de uma escada para acessar, e hoje nós vamos aprender qual é essa escada, e nós vamos acessar essa escada, para que nós possamos deixá-la pertinho da macieira, para todo momento que tivermos fome, pegar e comer do fruto, amém? Glória a Deus. Então, queridos, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem filhos. Aqui não está cravando que todos quantos o recebeu, já é filho, como muitas vezes nós falamos. Está dizendo que eu tenho um direito. Esse direito, querido, foi estabelecido na cruz por Cristo. Só que esse direito não me isenta de ter alguns deveres. Sabe o que está acontecendo hoje? A graça barata está dizendo que eu recebo Jesus e pronto, eu não preciso fazer mais nada. Eu não tenho dever. Eu só tenho direito. A graça fez tudo por mim, comprou tudo por mim, agora eu vivo uma vida desregrada e ainda sou filho. Não é isso que a palavra ensina, não é isso que a Bíblia ensina, meus amados. Em Romanos 10 e o verso 11 também, está ali falando, o apóstolo Paulo falando, que se nós crermos com o coração, confessarmos com a boca, que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos. A palavra crer é obedecer, amém? E confessar é você seguir aquele a qual você está confessando que acredita. Não é confessar de falar, Jesus, o Senhor é meu Senhor e Salvador. É eu confessar, acreditando naquele o qual eu estou confessando, e seguir ele, os passos de Jesus. Porque, querido, está muito fácil as coisas hoje. As pessoas estão achando agora que o Evangelho, as boas novas, ou a boa notícia, a boa nova, ficou mole. Lá no passado, alguns morreram, comido por leões, agora chega em pleno século 21, fica tudo moleza. Então não valeu nada tudo aquele sofrimento. Se fosse assim, chegando lá no céu, esse povo ia discutir com Deus, né? Poxa Deus, mas a gente sofreu o que sofreu, agora essa geração aí está nessa folga. Mas não, queridos, pode estar sendo anunciado um outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo, nós temos deveres, sim. Lembrando que o Salmos 90:16 diz que a glória é para os filhos. Quem é filho de Deus? Vamos ver a glória de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Amados, e todo direito, não vou dizer todo porque eu não tenho conhecimento de causa, mas sabemos que alguns direitos, com o passar do tempo, ele se perde. 5 anos, eu estava conversando com a nossa secretária lá, ela começou a fazer um curso em Cacilândia, fez 3 ou 4 anos, sei que faltava 1 ano para concluir. Aí o prefeito de Paranaíba cortou o recurso que era para ela ir de ônibus, então ela parou, trancou, só que agora passou-se 8 anos, ela não pode voltar naquele ano que ela estava, ela tem que começar tudo de novo, ou seja, o direito que ela tinha se perdeu pelo tempo.
E nós, meus amados, nós temos esse direito de sermos filhos de Deus. Só que esse direito ele se perde, sabe quando? Quando nós morrermos. Se você não resolveu a sua vida até antes de morrer, morreu, perdeu o direito. Aí não adianta requerer um direito que era para você ter requerido em vida, de ser filho e gozar de tudo aquilo que Deus tem para nós, a glória e o fogo. Agora abra sua Bíblia em Romanos 8, por gentileza. Romanos 8. Romanos 8, 14. O 14 é o centro daquilo que nós vamos ler, mas eu quero ler do 13 ao 17 para nós entendermos tudo aquilo que está falando. Então 13 a 17 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de Deus, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amados, então o que esse texto está dizendo? O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele está dando uma direção. Se vocês viverem segundo a carne, vocês vão morrer, e essa morte não é tão somente física, que é a morte que eu digo que quando você perde o direito de ser filho, de entrar no gozo eterno. Só que aí ele fala assim: porque todos que são guiados pelo Espírito Santo, aí ele ainda fala, esses, na minha versão, esses são filhos de Deus. Logo, quando nós temos aquela macieira, nós estamos debaixo dela, podemos alcançar, é nossa. Só que eu preciso da escada para subir e pegar o fruto. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo qual é a escada. A escada é o Espírito Santo. Porque quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou filho. Então, eu agora tenho o direito completo. Eu tenho a árvore, eu tenho o fruto, e agora eu posso acessá-la completamente. Eu posso subir, pegar o fruto, comer o fruto. Agora eu posso aproveitar. Mas só que eu preciso da escada. E o Espírito Santo, meu amado, minha amada, é essa escada para nós acessarmos agora todo o direito total de filho, de filha. Sabe por quê, meu amado? E essa palavra guiados pelo Espírito, essa palavra guia, que se nós falarmos que eu tenho um guia, hoje fica meio ruim por causa da Umbanda, da Quimbanda, mas guia é alguém que faz uma reunião, uma assembleia, preside a assembleia e dá a direção do que se tem que fazer. Então todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, ele tem uma assembleia, uma reunião com o Espírito Santo decide com ele tudo aquilo que precisa fazer e dá a direção, porque também significa ser guiado até o fim. Ou seja, todo aquele que é guiado até o fim pelo Espírito Santo, essa é filho, é filha de Deus. Você tem sido guiada pelo Espírito Santo? Porque a resposta nossa agora, se nós somos filhos, é se nós somos guiados pelo Espírito Santo. Porque o texto também diz que é o Espírito que testifica no meu espírito que eu sou filho. Aí eu vou viver uma vida leve no Espírito, independente daquilo que estiver acontecendo, eu sou filho, filha. Amados, todo aquele que é filho, filha, e tem essa certeza no seu espírito, ele não tem religiosidade para chegar diante do Pai.
ele não tem alguns rituais. Exemplo, até hoje eu chego na casa da mãe, minha mãe, eu vou na geladeira, abro a geladeira e fecho. Eu não sei por quê. Alguém faz assim também? Mais alguém? Olhei, não quero nada, fechei. Eu não faço isso na casa de outras pessoas. Eu faço isso na casa da mãe. Por quê? Porque eu sou filho. Então o que acontece? Muitas coisas que nós chegamos diante de Deus a reclamar, Ele já liberou. A questão é que eu não completei o direito de ser filho, ser guiado pelo Espírito Santo. E como eu faço para ser guiado pelo Espírito Santo? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala para nós nos enchermos do Espírito. E encher, querido, não é que você toma um copo d'água hoje e não precisa tomar mais água amanhã. Tem que tomar água todo dia. E um dos símbolos do Espírito Santo é a água. É um relacionamento diário com o Espírito Santo, meus amados. E a partir desse relacionamento diário com o Espírito Santo, eu vou ser guiado por Ele. Por quê? Porque tudo que eu for fazer, eu vou consultar o meu amigo Espírito Santo, aquele que eu tenho relacionamento, aquele que preside uma reunião, que toma as decisões e me dá uma direção de como fazer. Então, sendo assim, o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho. Muitas pessoas têm dúvidas de ser filho de Deus ou não, porque não são cheias do Espírito Santo. Essa dúvida só vem quando eu não estou cheia do Espírito Santo. Do contrário, não adianta nada que você faça. Você pode pegar todas as pregações que falam de paternidade, que você não vai ter essa testificação no seu coração, porque você precisa estar cheia, mas você já tem esse direito. Então o que eu preciso fazer? Acordar, meu amado, minha amada. Nós precisamos despertar, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma vida como se nós fôssemos viver aqui na terra para sempre, sendo que aqui é tão curto, a eternidade é lá. E nós precisamos, em nome de Jesus, ser filho, filha, porque se nós queremos ver a glória, o fogo de Deus, Ele revela aos filhos. Ele revela aos filhos dele. Servos, sim, vai aparecer só obra, trabalho, e não adianta reclamar que está cansado. Se nós declaramos que somos servos de Deus, é trabalho. Tanto que a palavra falando sobre ser servo, Jesus ele fala que o trabalhador ele vai chegar na casa com o seu senhor, e o senhor ainda vai falar para ele preparar para lavar os pés, preparar a janta para ele, ele vai comer, e depois é que ele vai cuidar da vida dele, e ainda ele vai ter que falar assim: servo inútil eu sou, só fiz aquilo que me foi mandado. Então o servo, querido, quanto esse sentimento de servo, nós temos que ter o sentimento assim: servo inútil eu sou, só fiz o que me foi mandado. Agora o sentimento de filho é a glória, é a majestade, é a presença, é o fogo, é o mover do Espírito Santo que nós vamos ter nesses 3 dias daqui, amém? Só que aí você vai despertar, vai acordar e não vai perder mais esse direito, porque aí você vai dar continuidade. Senão nós perdemos esse direito, meu amado. Quando nós chegarmos no último dia, e ninguém sabe qual é a última senha, como diz o pastor, qual é o seu número, e é um direito adquirido na cruz. Jesus não perde ninguém, mas nós nos perdemos dele. Se nós ficarmos sonolentos, com preguiça. Mas agora abra a Bíblia aí por gentileza em Atos 7. Nós vamos ver o resultado de ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Amados, Atos 7
Eu vou lendo versículo a versículo, deixa aberto do 54 ao 60. Atos 7, do 54 ao 60. Nós vamos ver o que uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é guiada pelo Espírito Santo, vê. Aqui, queridos, nós iremos falar de um homem que foi o primeiro mártir, um homem que foi movido pelo Senhor, cheio da glória de Deus, um diácono da igreja, Estevão. Só que eu não quero falar nada disso. Aqui, esse texto que nós vamos ler, eu não vou me ater agora nessa questão dele ter sido o primeiro homem que morreu, que foi apedrejado, mas eu quero falar do que ele viu por ser cheio do Espírito Santo. O verso 54 diz assim: e ouvindo eles isto, ouvindo isto o quê? Ouvindo a defesa de Estevão. Depois você pode ler na sua casa. Estevão estava fazendo a sua defesa diante de falsas acusações. Enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do... Fala mais uma vez, quando nós chamamos o Espírito Santo, ele vem com tudo. Mas ele, estando cheio do... Agora olha para o que o texto segue. Alguém cheio do Espírito Santo, querido, quando está passando por problemas, queridos, nesse tempo aqui, falando de Brasil, eu acredito que nenhuma pessoa vai ser apedrejada fisicamente por seguir a Cristo, mas ela pode ser apedrejada emocionalmente, críticas, pessoas falando mal, falsos, mentiras, ela vai ser apedrejada. Mas como está cheia do Espírito Santo, olha o que Estevão fez. E fixando os olhos no céu. Amados, sabe por que muitas vezes nós ficamos com aquela doença da galinha que só olha para baixo? Porque nós não somos cheios do Espírito Santo. Nós não somos guiados pelo Espírito Santo. Então nós não temos a testificação de que somos filhos. E aí, não sendo filho, a gente anda como um coitado, cabeça baixa. Não tenho ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, igual Estevão, que aí, se você voltar uns textos, você vai ver que a Bíblia fala assim: um homem cheio do Espírito Santo. Se você olhar lá no verso 8 do capítulo 6, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Era por isso que ele estava sendo apedrejado. Só que quando ele estava sendo apedrejado, o que ele fez? Olhou para o céu. Amados, muitos de nós não vemos a glória de Deus e nem o fogo de Deus, porque não olhamos para o céu. E se não olhamos para o céu, nós não vamos ver a glória e o fogo. Por quê? Porque a minha casa é lá. Estevão era filho, olhou para a casa dele. Estava acontecendo coisas na terra, ele falou: o quê? Eu vou fixar os olhos na minha casa, na minha morada. Olhou para o céu. Por quê? Porque ele era filho, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Olhou para o céu. Só que quando ele olha para o céu, meu amado, viu a glória de Deus. O filho olha para casa e vê a glória do Pai. Então nós estamos num fim de semana para buscar fogo. Fogo. Então para onde você tem que olhar? Para a sua casa. É lá. Só que primeiro eu tenho que ser cheio do Espírito Santo para que eu saiba com certeza que eu sou filho, eu tenho direito. Eu sou filho. E esse filho, olhando para o céu, ele viu a glória de Deus. E aí o texto se segue: viu Jesus. Esse viu Jesus é por minha conta. O texto diz assim: e Jesus. Diz assim: e Jesus. Ele viu a glória e viu o fogo.
Ele viu glória e fogo por estar cheio do Espírito Santo e ser filho. Ele viu glória e fogo. Ele viu a glória de Deus e viu Jesus. Abra a Bíblia lá, se puder marcar aí. Abra a Bíblia em Apocalipse 19. Marca que nós vamos voltar no texto aí. Apocalipse 19, 12. Quando ele vê Jesus, meus amados, ele não vê Jesus da forma greco-romana colocado na nossa mentalidade. Jesus, um fraco na cruz, até os dias de hoje. Porque Jesus, quando ele ressuscita, e quando Estevão olha para o céu, vê a glória de Deus e vê Jesus, ele viu Jesus no seu estado original. Ele não viu aquele Jesus todo cheio de sangue, machucado, derrotado na cruz, segundo a visão de Satanás. Mas ele viu um Jesus vitorioso, porque o texto diz assim: e os seus olhos eram como chama de fogo. Estevão viu a glória e viu o fogo por estar cheio do Espírito Santo e olhar para o lugar certo. Quando ele vê Jesus, meus amados, o texto não segue dizendo, mas olhando na visão de João em Apocalipse, que também olhou para o céu e viu Jesus, ele descreve a forma que ele viu Jesus. Ele viu Jesus e os seus olhos eram como chama de fogo. Ele viu a glória, ele viu o fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Amados, Jesus é o fogo. Quando Estevão olha para ele e fala: que glória, eu estou vendo a minha casa, eu estou olhando para a minha casa, eu estou olhando para a minha morada. Amados, muitos de nós estamos tão apegados aqui na terra porque nós não somos cheios do Espírito Santo e verdadeiramente ainda nós não nos tornamos filhos, ainda que nós temos o direito conquistado na cruz por Cristo. Porque eu fico nessa dormência espiritual, eu não quero praticar as disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, comunhão com o Espírito Santo, meus amados. Esses dias eu estava falando com o Espírito Santo e dentro desse falar o Espírito Santo me fez uma pergunta: você sabe por que a pomba me simboliza? Diante do Espírito Santo toda a minha resposta é não. Se ele pergunta, eu falo não, porque como que eu posso debater com o Espírito Santo e falar que eu sei? Aí ele disse assim: é porque a pomba representa relacionamento, comunhão. Queridos, o casal de pomba é que nem um casal de arara, é para sempre. Relacionamento. A pomba, querido, se entrar um piolho no ninho, ela vai embora. Ela gosta da coisa pura, limpa. Se entrar um piolho. Agora vamos falar no dimensão espiritual. Quanto piolho você tem? Você acha que o Espírito Santo está habitando em você? Se você tem piolho? Aí talvez alguém encosta a cabeça e fala: mas eu tenho. Não estou falando desse piolho. Esse não. Esse aí, eu não sei se existe, passa Neucid. Se não resolver, óleo diesel. Óleo diesel. Põe uma sacola plástica. Fica uns 30 minutos no sol. Morre ele ou morre você? Não, mas eu já fiz. Eu já fiz. Eu tinha o cabelo black ali, tipo Benjamin ali. E eu curti, agora porque não tem jeito, mas eu... E aí peguei piolho. Só óleo diesel, porque nada penetrava lá. O nosso garfo de pentear cabelo era feito de raia de bicicleta. Era 4, não era, Valério? Era bem black. Então, amados, se você tem piolho, agora trazendo, você acha que o Espírito Santo, que tem essa representação da pomba, comunhão, ele é seleto, ele só quer você.
mais nada. Agora aí o Espírito Santo falou, você sabe por que o leão representa Jesus? Queridos, aí foi porque a gente tem uma visão distorcida. O leão, ele é territorialista, dominante, e se tiver alguma ameaça, ele passa a régua. Aí, quando nós vamos olhar para Jesus, ai, amorzinho, amorzinho, mas ele é leão. Ele é leão, queridos, ele é territorialista. Ele tem domínio, a ponto que se nasce uma leoa, tem filhotes de outro leão, eles matam porque eles não querem perder o domínio. Agora, quando nós olhamos para Jesus, a gente fala, o leão da tribo de Judá, mas nós não temos essa consciência de que ele é rei. E para você ter todo o direito de um reino, você tem que se submeter ao rei daquele território. Se não se submeter naquele território, debaixo daquele reinado, você vai ser expulso. Só que aí nós pegamos Jesus e colocamos ele de uma forma, querido, você acha que a cruz foi moleza? Para depois ele pegar a gente e ficar passando pano quente? Quando você se machuca e volta para ele, ele passa pano quente, para te sarar. Mas se você fugir do território dele, queridos, é outro nível de conversa. Então o Espírito Santo comunhão, o leão é territorialista, ele tem domínio, ele é rei. E voltando agora para o texto, Estevão então ele olha para sua casa e vê o fogo e vê a glória. Amados, agora vamos voltar lá em Apocalipse 1,14, por gentileza. Volta só uns textos aí, de Apocalipse. João falando ainda da visão. E ele fala, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama, e os seus pés semelhantes a latão, reluzentes, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Se você marcou, volta em Atos. Foi essa a visão de Estevão. Foi essa a visão dele. Ele vê a glória de Deus, e ele vê também o fogo resplandecente em Jesus, olhos de fogo. Ele viu o céu como o céu é. Só que, amados, Estevão era cheio do Espírito Santo. E encher é contínuo. Nós precisamos. O verso 56 de Atos 7. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Amados, quando alguém apedreja você, e você cheia do Espírito Santo, e quando você olha para a sua casa, olha para o céu, você vai ver Jesus, o leão, de pé, para resolver o seu problema. A questão é que muitas vezes nós não estamos cheios do Espírito Santo. Segue-se o texto: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois veio a ser Paulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amados,
semelhante a Jesus, um homem cheio do Espírito Santo. Jesus na cruz disse semelhantes palavras. E Estevão, cheio do Espírito Santo, quando estava sendo apedrejado, ele não espraguejou, ele não fez nada a não ser entregar o Espírito e perdoar quem estava apedrejando ele. Amados, muitas vezes nós falamos que é duro, difícil perdoar. E eu digo para você, é difícil sem o Espírito Santo. Agora, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir perdoar. Imagina esse homem sendo apedrejado fisicamente à beira da morte, ele olha, sem dever nada, perdoa ele, Senhor. A mesma atitude de Jesus, a mesma atitude de Cristo, amado. Aí nós podemos sim fazer a diferença onde nós estivermos. Nesses dias nós vamos estar envolvidos na glória, no poder, no fogo, para que nós possamos manifestar Jesus lá fora, sermos semelhantes a Cristo, porque nós vamos olhar o tempo todo para a nossa casa, para a nossa morada, e aí o que acontecer aqui não tem valor para nós, porque a nossa morada é lá, a nossa casa é lá, é para lá que nós temos que ir. Amados, Jesus, quando foi batizado, ouviu-se uma voz do céu, falando: este é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer e alegria. Então, veio o Espírito, no formato de pomba, e repousou, habitou em Jesus. Toda pessoa que é semelhante a Cristo, os céus jamais se fecham. Jesus inaugurou esses céus abertos como filho, e o céu nunca se fechou para o Espírito Santo. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, o nosso acesso direto ao céu. Por isso que Estevão, ao olhar para o céu, ele viu o céu aberto, ele viu tudo aquilo que estava acontecendo no céu. Amados, e o interessante é que a palavra glória aqui no grego, doxa, ela significa, de um dos significados é opinião. Tem algumas versões que dizem assim, opinião positiva, opinião de alguém, mas tem umas traduções que diz só opinião, da palavra doxa. Quando Estevão olhou para o céu, viu a glória de Deus, ele ouviu também a opinião de Deus acerca do acontecimento, daquilo que estava acontecendo ali. E qual que é a opinião de Deus acerca do acontecimento? Deus então falando com Estevão, Jesus de pé falando: Estevão, daqui a pouco estamos juntos, fica tranquilo. E o pai fala para ele: a minha opinião, e a opinião de Deus, que é um conselho, porque Deus ele não impõe nada para nós. Ele fala: ó, aqui é o certo, a escolha é sua. Ele fala: a minha opinião é que você perdoe estes que estão te apedrejando. E Estevão, cheio do Espírito Santo, aceita a opinião de Deus e anda nela. Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Queridos, a glória de Deus também, além de ser o mover, a fumaça, relâmpago, vento, ela é uma opinião de Deus acerca de algo. Então, quando eu estou imerso na glória, eu vou sempre seguir a opinião de Deus. E tudo o que me acontecer, eu primeiro vou saber qual é a opinião de Deus para aquela situação. E a opinião de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo até o fim. Amados, se nós queremos ver a glória, provar do fogo, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Lembrando dos Salmos 90:16, a glória é para os filhos. Você é filho, filha de Deus? Tem sido guiada pelo Espírito Santo? Se você é, o céu nunca está fechado para você. Você sempre vai ver a glória, você sempre verá. Mas o que acontece? Nós entramos num estado de dormência, e Deus trouxe esse congresso,
de avivamento para uma ativação, um despertar para você acordar, é como se fosse o despertador tocando. É hora de levantar, igreja, é hora de nos levantarmos, é hora de caminharmos, é hora de seguirmos, é hora de nós despertarmos e sermos cheios do Espírito Santo, movidos, imersos na glória, vendo o fogo de Jesus o tempo todo, olhando para o céu, situação acontecendo, mas Jesus está de pé, está me olhando, estou com Ele. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir a essa glória, a esse fogo, porque Ele existe e está liberado para todos nós, todos têm o direito, só primeiro cumpra o seu dever, seja cheio do Espírito Santo, esse é o direito, você não perde, antes de morrer, se morrer sem essa completude do Pai, só que Ele é tão bom, Ele dá o direito, Ele dá o acesso, dá tudo, querido, e a gente fica com preguiça. Vamos orar, jejuar, vamos ler a palavra, e aí? Nós estamos lendo a história de alguém cheio do Espírito Santo. Jesus inaugurou o céu aberto, e nunca mais se fechou. Aquela oração, Senhor, abre os céus, ela não é totalmente verdadeira, porque o céu não fechou. O que fecha o céu é pecado. Então, se eu falar, Senhor, por que o céu está fechado? Aí o Espírito Santo vai falar o porquê. Aí você se arrepende, abre o céu. Porque se eu clamo, abra o céu, abra o céu, abra o céu, eu tenho que sondar o meu coração. Agora eu entendo, queridos, que às vezes a atmosfera de um lugar pode estar fechada. Aí você pode clamar, que pode estar fechado por príncipe das trevas. Só que agora continuamente fechado, não. Eu não sinto a presença mais de Deus. Amados, busque ser cheio do Espírito Santo. Vamos ser cheios do Espírito Santo agora, em nome de Jesus? Vamos mesmo, em nome de Jesus? Você agora está acordado para nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo? Para nós mergulharmos no Espírito Santo? Amém? Precisa estar acordado. Todo aquele que dorme, o direito não protege. Precisa estar acordado, vamos mergulhar. E vamos ver Jesus como Ele é hoje. Aquele Jesus cheio de esplendor, cheio de glória, majestade. A glória de Deus manifesta. Sinta o cheiro da glória do Pai neste lugar. E Ele vai mover.